Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu estou hoje com o Cleiton Nogueira, ele é arquiteto com especialização em engenharia ocupacional e tem nos ajudado muito nas dúvidas, nos questionamentos, em todas as coisas relacionadas à engenharia, à manutenção, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje para dar suporte aos síndicos, por onde começar, o que é um laudo de inspeção, se eu estiver falando o termo errado ele já vai me corrigir. Quando pedir, para que serve? Então eu vou pedir para ele se apresentar e a gente já começa esse papo. Cleiton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco. Iris, obrigado você pela oportunidade de estar aqui vindo falar sobre um assunto tão importante, né? E que gera tantas dúvidas para o síndico lá na ponta e que muitas vezes eles não têm a quem recorrer, né? Para sanar suas dúvidas. Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você. Imagina, é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né, Cleiton? Que é o seguinte, a gente tem muito a preocupação de passar para os nossos síndicos a condição de fazer uma manutenção longo prazo nos condomínios. Porque essa a gente pode ter uma preocupação mais do cotidiano, mas esse tipo de preocupação é muito, muito, muito importante. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que funciona um laudo de inspeção, para que serve, porque assim, eu quero dar o caminho por onde o síndico deve começar. Se ele foi eleito hoje, preciso fazer a manutenção do meu prédio, por onde ele começa? Ok, Iris. Bom, nós temos hoje no Brasil as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então eu vou citar aqui 3 normas que são os pilares, eu diria as principais na questão de vistoria dos prédios, né? A primeira seria a NBR 5674, né? Essa norma técnica, ela fala quais são os procedimentos na questão de manutenção e de gerenciamento dos riscos relacionados à falta dessa manutenção para os prédios, vamos dizer assim, né? Então ela vai dar as diretrizes de como elaborar os formulários, qual a periodicidade de cada perícia em função do tamanho do prédio, da idade do prédio e assim por diante. Nós temos uma outra norma muito importante também, que seria a NBR 16747. Essa norma, ela é uma norma nova, ela é de 2015, e ela vai nortear o síndico na questão de o que fazer no caso de uma obra dentro da unidade dos apartamentos. A gente vai falar um pouquinho disso. Né? Então, essa norma, ela dita as questões relacionadas à segurança com relação a você ter uma intervenção estrutural nessa unidade, os riscos com relação à rede elétrica, à rede hidráulica, à rede de gás e até que ponto uma obra pode interferir numa outra unidade de apartamento. Tá. Então ela fala que tem lá os procedimentos, quais são os documentos, é obrigatória a apresentação de projeto, sim, no caso de uma reforma, sim. E tem que ser acompanhado da ART, no caso de um engenheiro, ou RRT, no caso de um arquiteto. Entendi. Nós tivemos alguns acontecimentos ruins aí no Brasil nos últimos anos. Você acha que foi o que gerou essa nova norma? Sim. Quando caiu aquele prédio no Rio de Janeiro? Exatamente. São Bernardo a gente também teve um evento, né? Exatamente. Nós tivemos um desabamento de prédio com consequências muito ruins no Rio em 2019, né? E também em Fortaleza em 2012. Isso, é verdade. Que foi quando acendeu aí a luz vermelha com relação à necessidade de nós termos leis aplicáveis a esse segmento. Então surgiu a NBR 16747, né? Ela fala sobre o laudo de vistoria. Então, quais são os critérios de vistoria desse edifício? Então, na verdade, são essas normas da ABNT que dão para vocês o parâmetro de o que vistoriar, o que olhar, por onde começar, é isso? Sim. As normas brasileiras, elas não são leis. Então, pode vir aí as perguntas, né, dentro do contexto que nós estamos conversando, mas eu sou obrigado a implantar isso não sendo uma lei? A partir do momento que a legislação brasileira e até o Código de Defesa do Consumidor norteia a questão de faça dessa forma, seguindo esta norma, ela vira lei. Então ela pode municiar aí um processo judicial, uma Na verdade, ação. Ela vai ser uma ferramenta e no caso de você ter um problema, você tem que comprovar que você agiu daquela forma, seguindo os procedimentos. Então, de novo, a gente sempre fala aqui para os síndicos, né? Dividam a responsabilidade. Então, nesse caso aqui, normalmente a gente fala isso com relação à Assembleia e ao Conselho, mas nesse caso aqui, os síndicos, eles vêm de diversos ramos. Então, tem síndico que é veterinário, dentista, eu sou economista, advogado, contador, engenheiro, tem de tudo.
Então, se não é o seu ramo, se você não tem esse conhecimento, você não precisa ter. Mas você precisa de alguém que tenha esse conhecimento para te dizer como é que deve ser feito. Então, ele já falou aqui, para a reforma dentro das unidades, precisa sim de um projeto e de uma RT. A RT. Exatamente. Que é, a RT é o documento de que o arquiteto ou engenheiro, no caso da RT, olhou e está se responsabilizando por aquela obra de que aquilo não vai causar nenhum problema ao condomínio. É isso. Correto. Né? O CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo hoje, federal, né, ele regulamenta a questão da atividade dos arquitetos, né, seja qual for a especialização também do arquiteto. E no caso o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Né? Então você emite a ART pelo CREA e a RRT, que é o mesmo nome, né? Uma é anotação de responsabilidade e outra é registro de responsabilidade. Tá. Então, ele é um documento que funciona como um contrato entre a unidade que está fazendo uma reforma e o arquiteto ou engenheiro que elaborou um projeto ou está acompanhando essa obra. Entendi, perfeito. Fala para mim uma coisa, quando você vai fazer uma vistoria num condomínio, quais são os pontos principais de atenção e o que mais você vê de problema, assim, na vida prática aí? Tá. Nós temos aí edifícios de várias idades. Então, esses edifícios eles passaram por um processo construtivo que pode, por esse processo, gerar no futuro uma patologia da edificação ou não, uma manifestação patológica. Então, desde a dosagem errada de um concreto, posicionamento de uma forma numa concretagem de viga, pilar, tempo de cura de um concreto, aditivos, que hoje existem muitos, né? Com retardantes para não ter contração, para dilatação controlada. Exatamente. Algumas patologias que eu diria que são as mais comuns em edifícios são trincas, fissuras, esse tipo de patologia. Em alguns edifícios é muito comum a gente visualizar aquela fissurinha que tem no piso da garagem, que isso é durante o período de contração, aí de cura, vamos dizer assim, do concreto. Ele tem o que a gente chama de uma contração autógena, que gera essa patologia, que depois a garagem vai ser lavada, gera um estado de infiltração até para os outros andares. Então são vários os motivos que fazem com que uma patologia seja gerada. Uma delas então é fase de projeto ou execução, e a segunda o próprio uso do edifício. Uso incorreto de espaços, por exemplo, com sobrecarga em piso, retirada de elemento estrutural onde não deveria ter sido tirado e assim por diante. Então eu diria que hoje, nessa parte de estrutura, é muito comum, seguido por elétrica e depois sistemas de incêndio. Elétrica é hoje que a gente encontra várias pérolas, né? Com relação a instalações incorretas, risco de sobrecarga, para-raio não inspecionado na época certa, de acordo com a NBR 5419 e assim por diante. Essa pergunta nem estava no nosso script aqui, mas quando a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, você falou para mim que você faz um trabalho preventivo em alguns condomínios, né? E daí você acompanha todas essas manutenções, porque a gente percebe mesmo, tem condomínios que tem lá 20, 30 anos de entrega, e aí cada prestador de serviço foi fazendo uma emenda, alguma coisa, às vezes o próprio não tem zelador, o síndico não acompanhou na época, um monte de gestão já se passou, aquele filho não tem mais pai. E aí você já pega o negócio. Dá para fazer um acompanhamento mais próximo, mais... Dá. O programa que nós temos, né, existem vários critérios técnicos que o condomínio tem que implementar. Então a gente vai desde a gestão do corpo edificado, né, entrando nas patologias e manutenção, passando pelos equipamentos desse condomínio e entrando na questão das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então sim, tem que implantar os processos. De um simples treinamento anual de brigada de incêndio a uma vistoria é feito de forma remissiva, né, automática, e nós enviamos o laudo. Quando é identificado algum problema muito grave, imediatamente é acionado o condomínio para correção daquilo, seja qual for o nível de correção e o que tem que ser feito. Então, através desses relatórios, nós controlamos isso e tem os canais diretos aí com os síndicos, para que eles mandem dúvidas, questionamentos, ou até um simples acompanhamento de reforma do condomínio, não na unidade de apartamentos, a gente consegue fazer também registrando um relatório. Ah, dá para fazer também acompanhamento de obra, isso é muito legal, porque às vezes o condomínio está com uma obra grande, às vezes uma impermeabilização, né? Sim. A gente vê muito problema, a gente tinha até uma questão aqui, a gente vai falar mais para frente sobre os problemas que os condomínios têm com infiltração ao longo dos anos também, Sim. né? Mas assim, vale a pena fazer um laudo, o síndico contratar? Em que momento isso é indicado? Então assim,
Hoje, o condomínio que contrata a Neon, a gente tem uma parceria aqui com o Cleiton, a gente fornece um laudo com todas as especificações ali do que o síndico tem que fazer, por onde ele deveria começar. Em que momento é mais indicado que o condomínio faça essa contratação? É quando é entregue? É quando troca a gestão? Tem algum prazo tipo carro, revisão de carro? O que você indica? Bom, eu indico que as vistorias iniciais e o acompanhamento de todo o sistema aí do condomínio, que é muito complexo, ele aconteça a partir do momento que o prédio é entregue ao uso. Então ele obteve o habite da prefeitura e do Corpo de Bombeiros, a partir dali ele tem que implementar um programa de acompanhamento. Então uma simples fissura que ia demandar um custo de R$30, de repente um produto que tem um elastômero que vai evitar um problema maior numa trinca, numa viga, isso vai, se não tem acompanhamento, isso vai significar 30, 40 mil reais na recomposição dessa estrutura lá na frente. Uhum. Então, sem dizer isso, a gente está falando do bem-estar, da segurança e da usabilidade do condomínio. Então, a partir do momento que o condomínio é entregue, ele é de preferência aconselhável que ele faça imediatamente a implementação desses processos de vistoria e acompanhamento. Entendi. Então, assim, a gente tem algumas dicas importantes aqui, né? Primeiro, seu condomínio vai ser entregue pela construtora. Tem lá uma comissão de moradores antes da assembleia de instalação. Já é uma ideia chamar o engenheiro para acompanhar, para verificar se tem algum problema muito grave ou para resguardar o condomínio daquilo que ele está recebendo, de que forma ele está recebendo, ou para resguardar a própria construtora do que ela está entregando. Então, você não sabe o que você vai enfrentar ao longo dos anos. Então, isso é bacana. Pegou de síndico agora, tá preocupado, meu condomínio não tá com AVCB renovado, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, tá com problema na elétrica, por onde eu começo? Também é muito indicado que seja feito um relatório para que você tome a decisão de forma consciente, além de sempre ouvir os moradores, né? Eu queria perguntar aqui para você, esse aqui eu já... Isso, quais os tipos de laudo, Cleiton, que existem hoje? Assim, quando você entrega, você faz um relatório, mas quais os tipos de laudo? Então, você falou um pouquinho aqui de incêndio, de elétrica. O que você olha quando você vai num condomínio e emite um laudo para o síndico? Certo. Bom, nós temos hoje, de acordo com a nova NBR, as vistorias indicativas. A vistoria indicativa, ela vai do crivo do engenheiro ou arquiteto que está fazendo a vistoria, identificar uma patologia e propor uma ação corretiva em função da gravidade dessa patologia. Tá. Então, esse laudo indicativo entra em todos os sistemas. Tá. Estrutura do prédio, os vedos autoportantes são paredes, janelas, equipamentos hidráulicos, funcionamento desde uma porta de incêndio até uma bomba de incêndio, entrando num decreto de incêndio e assim por diante. Especificamente, pode ser divididos essas vistorias em assuntos. Então era isso que eu a queria cada saber. 6 meses... Eu posso contratar, por exemplo, uma vistoria de elétrica, se for o meu caso. E aí você vai me dar um laudo só de elétrica. Ou eu posso fazer uma geral. Exatamente. Para eu saber por onde começar. Exatamente. Tá legal. No próximo bloco a gente vai falar mais um pouquinho sobre a manutenção do seu condomínio. Se você tá preocupado, não sabe por onde começar, fica com a gente volta já. Estamos de volta aqui, agora a gente vai falar de um assunto que é super recorrente lá na Neon, eu acredito que para você também seja, né? Os condomínios atualmente têm ali varanda gourmet, espaço gourmet, e as pessoas querem retirar a esquadria, nivelar piso e fazer uma sala maior, um espaço agradável, e tem gente que fica muito inseguro com isso. O que você indica para o síndico nesse caso? Chegou essa pergunta, posso nivelar? Ajuda a gente aí, sim ou não?
Bom, vamos falar primeiro do assunto remoção de portas ou vidros da que varanda, são duas coisas... Né? Hoje os condomínios são entregues com aquelas varandas gourmets grandes e o pessoal vai lá e coloca o envidraçamento. E tem aquilo como a película de vidro que substitui aquela porta interna da varanda. Sim. No projeto licenciado pela prefeitura, a varanda ela conta como uma área externa. Então é um elemento sim de fachada aquela porta que tem na varanda. Aconselhável a sua não retirada. Ocorre porque as pessoas acabam não consultando a legislação e alguns condomínios não têm como agir, porque a propriedade não é deles, não é do condomínio, é do próprio usuário, né? Apesar das regras presentes lá na convenção do condomínio. Então tem que sim consultar, de repente pode ser um item que tem que ser levado para uma convenção, para discussão e bater o martelo se incorre multa ou não na retirada. Então é um assunto para cada condomínio tratar. Exatamente, depende muito de como essa fachada é confeccionada também, né? Exatamente. Bom, com relação às reformas nas varandas, essa varanda ela foi concebida através de um projeto arquitetônico e de engenharia. Então é calculado um esforço de peso que essa laje deve aguentar para que ela não tenha um colapso, não gere desde uma fissura até entrar num colapso, como já aconteceu em alguns lugares. Então é sempre muito importante que um engenheiro estrutural, de preferência, seja consultado, mas ele tem que ter acesso ao projeto de estrutura dessa varanda, para dizer se a sobrecarga de peso, em função de você colocar lá algum elemento que vai compensar e engordar, vamos dizer assim, essa laje, pode causar um problema futuro para os apartamentos de baixo ou para o seu próprio apartamento, né? Sem dizer o problema de rompimento do sistema responsável pela impermeabilização da laje. Então tem que ter acompanhamento de um engenheiro estrutural nesse caso, com emissão de RT, antes de fazer a reforma. Então é legal a gente falar o seguinte, no caso do síndico é bom, se ele tiver o projeto da construtora, que ele peça para o engenheiro analisar como que tem que ser feito naquele condomínio, porque eu sei que para você preencher, você pode preencher tanto com concreto, posso falar alguma besteira, sim, ou com argila expandida ou com isopor, sim, e aí dá para você tomar algumas atitudes para ser viável, mas isso é um engenheiro que tem que falar, não são todos os condomínios que podem, então, mas é só o meu apartamento, mas às vezes não é só o seu e às vezes isso no longo prazo também pode causar algum problema. Então, não é tão simples assim, fiquem atentos e chamem sempre um responsável aí para ajudar nessa questão, né? Perfeito. Agora, Cleito, deixa eu te perguntar uma coisa. O condomínio está lá com um problema de infiltração super antigo, que já se alastrou, ou alguma obra que precisa ser acompanhada. Existe a possibilidade de contratar um engenheiro para fazer um acompanhamento, uma espécie de consultoria ali e dar para o síndico a segurança de que aquilo que a empresa está executando está bacana, dar um feedback? Você faz esse serviço? Como que funciona isso? Sim, no caso... Tem problema. Perdão, deixa eu desligar aqui. No caso de reformas realizadas pelas próprias construtoras, então você está falando daquele prazo de 5 anos. Se tiver dentro da garantia da entrega da construtora, né? Sim. Então aí a responsabilidade é da construtora. Ele pode sim colocar uma equipe para trabalhar e alguém para acompanhar que tem informação técnica sobre isso. Lógico que se o síndico quiser ter um respaldo na questão de acompanhamento e se a execução do trabalho está sendo feita de forma certa, de forma correta, ele pode sim contratar, nós fazemos esse serviço. Então nós vamos acompanhar o serviço executado pela construtora e vai ser feita a emissão de um documento, de um lado registrando a forma e o que aconteceu, né? O passo a passo. E depois vem os testes, foto, né? Tem que ser feitos os testes, exatamente, como se fosse um laudo. Tá. Então tem que ser feitos os testes para depois verificar a estanqueidade, porque esse, no caso de filtração, é o principal objetivo, e assim por diante. E vocês fazem a identificação da origem do problema? Então, eu tenho muitos condomínios que têm problema com água, né? Eu acho que é recorrente, principalmente na época de chuva, a gente tem uma quantidade de sinistro enorme e tal, tem problema com água, mas tem dificuldade de identificar exatamente da onde está vindo o problema. Vocês conseguem fazer essa investigação? Conseguimos. Em áreas comuns, o principal problema gerador de infiltração em garagens, por exemplo, são as juntas de dilatação. Então você tem lá aqueles blocos enormes construídos. Movimenta, né? Não tem jeito. Exatamente. Né? A função da junta de dilatação é você deixar blocos edificados trabalharem de formas independentes. Porque eles se movimentam, né? Sim. Dilatação, contração, etc. Então esse é o principal motivo e é o que mais nós encontramos como motivo de infiltração.
Então isso passa para o vigamento inferior, para a laje inferior, e ao longo dos anos vai deteriorando a armadura dessa laje, de um pilar, gerando um problema para ser tratado de uma forma muito mais complexa no futuro. Então, acho que você retratou isso aqui várias vezes, né? Quanto mais rápido o síndico tomar atitude, ou o corpo diretivo tomar atitude para resolver um problema, mais seguro e mais barato fica, né? Sim, porque com conforme certeza. o tempo vai passando, vai ficando muito mais difícil. Com certeza. Agora deve estar todo mundo se perguntando, tá bom, mas é muito caro, não compensa chamar a pessoa lá e fazer o serviço do jeito que dá. O custo aproximado de uma inspeção num condomínio, por exemplo, para o síndico se sentir seguro e saber por onde começar, vocês têm como dar uma ideia para nós? Olha, é calculado em função da metragem quadrada do imóvel e da complexidade de construção desse imóvel. Tá. Então, é a quantidade de elementos, de equipamentos a serem vistoriados, mas um principal item é a metragem quadrada. Deixa eu desligar isso. Não tem problema. Então vai variar muito do tamanho do condomínio? Varia muito em função da metragem quadrada. Então, você tem um custo aí que vai de R$ 1.500 aproximadamente, passando por R$ 3.000 e poucos reais, R$ 5.000, depende da estrutura do condomínio. Entendi. E compensa fazer esse acompanhamento mensal financeiramente? Compensa porque, além de diluir a questão financeira, né, o custo dessa vistoria, tem-se a geração dos documentos, do acompanhamento. Então você tem uma maior segurança com relação ao que está sendo verificado, acompanhado e eventualmente corrigido no condomínio, né? Então eu aconselho, e se a correção vier antes, também fica mais barata a correção. Talvez até compense nisso, né? Com certeza. Você falou um pouquinho aqui, né? Você foi lá fazer uma vistoria num condomínio e pegou um problema grave. As pessoas confundem um pouco o vistoriador, a pessoa que foi contratada ali para fazer um laudo. Às vezes um laudo pode ser usado, viu, gente? Se vocês quiserem, eventualmente, um processo judicial, tudo isso precisa de embasamento técnico, que é o que ele faz. Então, chegou num condomínio para fazer um laudo e tem um problema muito grave, que pode colocar em risco os moradores. Como que o engenheiro atua nesse caso? Bom, através do documento, nós identificamos então o grau de risco de uma determinada patologia. Vamos colocar aqui como exemplo, não um determinado equipamento, mas uma estrutura. Essa estrutura, ela pode ser uma estrutura autoportante que incorre em risco de desabamento, vamos colocar dessa forma. Nossa. Né? Então existem situações em que o quebra-galho do condomínio, o zelador, tem conhecimentos aí, já trabalhou em alguma empreiteira, vai lá, tem uma ferragem exposta, oxidada, põe argamassa por cima, vai ficar bonito, vai pintar. Só que a umidade ainda está lá dentro, aquele ferro ainda tem dilatação expulsando o concreto, vai piorar aquele problema. Sim. Então, num risco iminente, até por questão de código de ética dos conselhos, né, de engenharia, de arquitetura, nós vamos primeiro acionar o condomínio e dizer que imediatamente aquele problema deve ser sanado. Tá. Então ele vai contratar uma empresa responsável, uma empresa de engenharia que trata de recuperação estrutural, é sempre muito aconselhável, né, que tem esse segmento. Então existe uma empresa que que é especialista nesse tipo de recuperação. Hoje o nosso parque de edifícios em São Paulo, vamos pegar até a Grande São Paulo, está envelhecendo. E o nível de acompanhamento às vezes não é muito satisfatório. Então, por isso que a gente está falando disso aqui, exatamente isso. Então o nível de ocorrências vão desde uma simples fissura até realmente vigas que estão com problemas graves, de infiltração e pré-colapso. Então, é feita uma reunião, passa-se a informação aí para o corpo diretivo do condomínio, para a contratação de uma empresa, gerar orçamento e execução do serviço. E em casos iminentes, tem que ocorrer o isolamento do local e o acionamento da Defesa Civil. E quem tem que fazer isso é o arquiteto ou o engenheiro que identificou o problema. Ele não pode esperar o condomínio acionar. Então, dentro do Código de Ética Profissional e na questão de segurança, é o profissional técnico que tem que avisar, marcar e a Defesa Civil visitar o condomínio. E até o local. Eu não sabia disso. É bacana, é bom saber, porque, mais uma vez, se o problema for muito grave, o síndico vai estar tranquilo, respaldado que todas as atitudes vão ser tomadas. Com certeza. No comecinho do programa, a gente falou um pouquinho que vocês trabalham também na parte de prevenção de incêndio, porque a gente está falando aqui de engenharia, de estrutura e tal, mas existe também esse lado da prevenção de incêndio. Você falou para mim que pega vários problemas nos condomínios, que a gente sabe que, mais uma vez, o auto de vistoria foi prorrogado durante a pandemia, né? Porque tá difícil de fazer brigada, treinamento e tal. Mas, assim, que dica você dá? O que você vê com relação à prevenção de incêndio?
Bom, o decreto 63.911 é de São Paulo e regulamenta toda essa questão. Então, dentro lá da legislação tem as instruções técnicas, cada uma fala de um assunto. E é aberto ao público, qualquer um pode entrar no Via Fácil 2 lá do Corpo de Bombeiros, né, e baixar a legislação e consultar se tem alguma dúvida, mas o laudo técnico vai identificar que para cada instrução técnica, por exemplo, falta de sinalização em equipamentos, rota de fuga não sinalizada, os piores problemas e que incorrem em segurança de uso e segurança física, pressurização de escada de incêndio, que a ventilação da escada não funcionando, que ela é acionada por um detector de fumaça, que está conversando com uma central. Então, todo um sistema amarrado, todo né? um sistema amarrado. Então, essa vistoria vai identificar falhas na ocorrência desse sistema que pode implicar num problema mais grave se acontecer um incêndio. E outro fator, né, que não pode esquecer, a falta de vistoria pode diminuir ou acarretar no não pagamento de um prêmio de seguro no caso de você não estar cumprindo, desde uma simples falta de selo de verificação de uma mangueira até uma falta de sinalização. O seguro pode falar que não, você está elegível ao pagamento do prêmio. Exatamente. Então, síndicos, estejam atentos também, porque às vezes um detalhe na rota de fuga, alguma coisa que você não se atentou, pode fazer a diferença no caso de um acidente, né? Cleiton, a gente está encaminhando aqui para os minutos finais. Eu queria ver se você quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aí, sobre o trabalho de vocês, ou alguma dica para os síndicos. Fica à vontade. Bom, eu queria inicialmente estar agradecendo aqui a Neon, né, pelo espaço, dizer que vocês estão fazendo um trabalho muito legal no direcionamento das questões técnicas para os condomínios, porque hoje essa é uma deficiência muito grande, né? Dizer que faça sim as vistorias, atente às normas técnicas, às normas brasileiras, e acompanhe o estado físico do seu edifício para que depois a gente não citando exatamente só o fator custo, mas citando o valor da vida humana, né, isso não incorra num problema maior. Então faça sim, estamos abertos a receber o contato dos síndicos para dúvidas, né? Vocês podem passar o e-mail aqui. Claro, fica à vontade. Pode ser no contato@adaptaengenharia.com.br, adaptaengenharia.com.br. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, a gente responde sem problema nenhum, mas cumpram com os deveres, né? Sim. Não deixe isso passar, porque pode ser um problema maior no futuro. Exatamente. A gente tem uma grande preocupação com a manutenção a longo prazo. Eu acho que a gente tem que abrir espaço para falar disso. Então, você que é síndico e está nos assistindo, pense nisso, consulte um especialista e não deixe para pensar na hora que der um problema e que tiver que fazer na correria, mais caro, e deixando os moradores que estão aí no apartamento deles, no sonho da vida deles, ter um problema mais para frente. Pessoal, muito obrigada. Fica agora mais uma vez com o nosso vídeo da campanha de Natal. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho de encerramento de ano, já. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. E aí, pessoal, a gente está indo aqui levar as doações de vocês. Agradecer, né? A gente encheu 3 carros com doação aqui. O Arthur tá comigo, ó. Estamos indo aqui, ó, direto pro lugar que sofreu o incêndio. Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. Um pouquinho difícil, porque choveu esses últimos dias, então o caminho tá um pouquinho difícil. Mas eu já mando notícias aí, tá bom? Chegando lá. Falou. Valeu, viu? Beijo.